Fazer um bate-papo muito importante aqui sobre suicídio entre os jovens. É um problema muito sério. Joseval, obrigado pela presença, meu amigo. Joseval passou por isso. Terezinha, muito obrigado pela presença. Eles perderam a filha deles. Muito obrigado, Tino. Tino é voluntário da CVV. Doutora Karina, muito obrigado. Obrigado pela presença. Doutora Karina Fukumitsu, falei certo de novo? Psicóloga e psicoterapeuta. A gente vai fazer um bate-papo muito importante porque, infelizmente, esses números estão crescendo. Isso deixa a gente muito assustado e muito preocupado. Afinal, o que está acontecendo com os nossos jovens? O que está se passando na sociedade para aumentar a vontade de um jovem de tirar a própria vida? Que a gente tem crise existencial quando a gente é jovem, a gente tem. Se alguém aqui falar que não teve, né? A gente acha que está tudo errado, ou que a gente está errado e o mundo está certo, ou que a gente não se encaixa. Todo mundo em algum momento da vida passa por isso. Mas daí, você chegar a ter vontade de tirar a própria vida, o que está acontecendo? Que sinais a sociedade está dando pra gente? E aí eu faço um avanço, eu já falei isso 2 vezes no programa hoje, mas eu quero reforçar, eu faço um avanço nisso com o depois, da família, das pessoas que ficam e que muitas vezes são até julgadas. Por que a criança tirou? Por que o jovem tirou a própria vida? Será que não recebeu apoio em casa? Peraí, vai com calma, presta atenção. Então a gente tem que saber conversar com isso com bastante respeito. É por isso que eu começo esse bate-papo com a Terezinha e com o Joseval aqui, que perderam uma filha. O que aconteceu? Que história foi essa? E o que vocês viveram depois disso? Boa tarde. Obrigado pela presença e pela coragem. Vocês ajudam muitas famílias fazendo isso. Bem, a Marina ela havia sido diagnosticada com depressão e ela estava em tratamento. E com o tempo, ela começou a apresentar, ao invés da melhora, uma dificuldade maior de relacionamento e muito pessimista, se dizendo que o mundo estava errado, que tinha que nada se encaixava, que viver daquela forma, do jeito que ela estava vivendo, não valia a pena, porque ela vivia medicada e jovem, né? Quer sair, quer fazer as coisas que com a medicação não era possível. E ela foi se isolando, mas de repente ela apresentou uma melhora. E mesmo eu e Joseval, a gente tomando todo o cuidado em não deixar ela em risco, né, de fazer alguma coisa, ela conseguiu enganar a gente, né, no caso, e ela cometeu o ato, né? Os especialistas pedem para a gente não falar a palavra cometeu, mas eu não encontro outra, por enquanto eu não encontrei outra palavra para dizer isso. Eu acho que foi uma forma de desespero e ela acabou falecendo em decorrência disso. Terezinha, você falou, mesmo a gente, eu e o Joseval, tomando todo o cuidado, porque vocês tinham esta preocupação que ela fizesse isso? Era uma coisa que vocês viviam com este medo? Sim, ela dizia, com todas as letras, que ela queria morrer. Então, nós tomamos todos os cuidados que foi possível, só que ela não apresentando essa melhora e a gente sem a informação correta, deixou passar, né? Ela ficou um tempo sozinha e nesse tempo sozinha ela conseguiu a forma que ela fez, né? Joseval, quantos anos ela tinha? A Marina tinha 19 anos. 19 anos quando isso aconteceu? 19 anos, ia completar 20, faltavam alguns dias para completar 20 anos. E aparentemente ela estava melhorando, o tratamento estava fazendo efeito, começando a fazer efeito. Sim, hoje a gente sabe que isso é um sinal, né? Essa melhora. Então a gente, como pai, pensa, olha, o tratamento está dando certo, ela está melhorando, mas na realidade eu acho que foi só para despistar e para a gente abrir a guarda. Ela dizia qual era o motivo dela não gostar de viver, Joseval? Não tinha um motivo específico, né? Ela não falava qual que era o motivo. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês dois sobre o pós, a ajuda que vocês tiveram, porque eu sei que hoje vocês trabalham com isso, vocês têm esse cuidado e essa preocupação com outras famílias. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Doutora Karina, a gente ouviu um relato curto aqui, mas eu achei muito importante a gente começar com isso, para levar esclarecimento aos pais, levar informação aos pais, que muitas vezes
por falta de informação, não sabem como lidar com uma situação como essa. Você vê, eles estavam tomando todo cuidado, e até tinham esta preocupação porque ela falava isso. E ainda assim aconteceu. O que está acontecendo com a nossa juventude, doutora? O que tem acontecido, e eu agradeço o casal, né, Terezinha e Joseval, por serem guerreiros exatamente para trazer à tona e para a gente conversar, inclusive ajudar outros familiares. O que acontece normalmente é uma falta de acolhimento ao sofrimento. Não que vocês não tenham, né, acolhido, é que a própria pessoa, os jovens, eles estão ficando cada vez mais descrentes, né, de que eles podem se acolher no sofrimento deles, né, de que eles podem tolerar uma certa adversidade. Então, assim, o que a gente cada vez mais precisa estar considerando é esse respeito que a gente tem para a nossa condição humana. A gente sofre. E aí, então, eu trago uma perspectiva do Schneidman, que é o pai da suicidologia moderna, que ele fala suicide as a psychic. Ou seja, suicídio revela um sofrimento intenso, existencial. Então, é isso que a gente precisa fazer. Como é que a gente pode ensinar os nossos jovens a acolherem este sofrimento? E tudo se torna sofrimento, porque viver também não é fácil. Então, apesar de vocês ofertarem todas as condições para a Marina conseguir lidar com a adversidade, ela foi, acredito eu, que ela foi deixando de acreditar, né, de que ela poderia superar aquilo que ela entendia como um problema maior. E é isso que a gente precisa fazer. Ela estava em tratamento da depressão. Ela estava fazendo um tratamento. Em geral, o jovem que faz isso, que tira a própria vida, é o jovem que está em tratamento ou que está passando por depressão? A depressão é o gatilho disso mesmo? Não só a depressão. A gente tem outros transtornos mentais e aí então a gente pode entender que um dos sinais de alerta mais importantes da gente considerar é que toda tentativa de suicídio prévia mais um quadro, um diagnóstico de transtorno mental, e aí então a gente também tem que incluir não só a depressão, mas transtorno bipolar, esquizofrenia, então vários tipos de acometimentos mentais que também trazem à tona e que a gente precisa considerar. Sobretudo, mais do que um diagnóstico, a gente precisa olhar para este sofrimento que faz com que a pessoa, a Terezinha falou, num desespero, né? Então aí a gente pode incluir os 3 Ds da cartilha da Associação de Psiquiatria. Existe então desamparo, desespero e desesperança. Então a cartilha também coloca a depressão como um dos precipitadores exatamente desse acting out, ou seja, do ato suicida. Então a gente precisa acolher essas situações de desamparo, desespero e desesperança principalmente. Né? Não é só o transtorno depressivo, né? Não é só a gente olhar para tentar curar. Acho que a gente precisa fazer mais ações, inclusive, para acolher esse sofrimento que está acontecendo. Vamos falar mais. Eu queria trazer para essa conversa o Tino Pérez, que é voluntário da CVV. Tino, obrigado pela presença. Eu gravei algumas vezes com vocês, passei algumas noites gravando com o pessoal da CVV e eu vi o trabalho e o empenho de vocês naqueles telefones lá, recebendo os telefonemas e ajudando as pessoas num momento assustador, de desespero absoluto. A minha pergunta para você, meu amigo, você está vendo um crescimento dos jovens nessa busca? Você tem percebido isso? Boa tarde. Bom, boa tarde, agradeço o convite, né? É isso. A gente está aqui, a doutora Karina, o Joseval, são todos amigos, né? E isso é dados da OMS, né? Onde que cresce mais a faixa de suicídio é na 14 até 29 anos, né? Porque o jovem hoje está meio descrente, como a doutora Karina falou, tem aquela questão do não descobriu ainda, né, se é menino, se é menina, o que vai ser, ou vai ser os dois. Aí tem a questão da sexualidade, do emprego, né? A família às vezes não aceita, né, essa questão da sexualidade, ou às vezes o pai quer que ele seja a mesma profissão dele, ele não quer, né? Ele simplesmente quer tocar violão na Avenida Paulista. Então tem uma série de problemas, mas eu não sei se tem crescido, né? Mas hoje tem aparecido mais
as informações, né? As informações, É diferente receber a ligação de um jovem e de um adulto? É mais difícil conversar com o jovem? Num momento desse que vocês ali estão numa situação... você está recebendo o telefonema, em geral, no pior momento, né? Mas o CVV ele acha assim, a partir do momento que a pessoa se dispõe a pegar um telefone... E pedir ajuda? Ligar para uma pessoa que ela não conhece, para conversar, eu acho que naquele momento ela está procurando se ajudar, né? Legal. Agora, a partir de acabou a ligação, a gente também não sabe o que vai acontecer, né? Porque a gente também não faz o acompanhamento, né? A pessoa liga, eu vou acompanhar se ela cometeu suicídio ou não, né? Então é um processo, mas a gente sabe que quando a pessoa procura ajuda, né? Aliás, a gente às vezes não sabe nem onde procura ajuda. Esse que às vezes é verdade. A dificuldade, né? Até por isso que você está aqui também, meu amigo. É muito importante mostrar que existem caminhos. E não se paga nada para ligar para o CVV, certo? Não, hoje é totalmente gratuito, é nacional. Você liga no número 188, né? 188. De qualquer lugar do país, celular, fixo, orelhão, né? O jovem hoje ele não gosta muito de ligar, né? Ele gosta mais de teclar. O CVV tem um atendimento pela web, né? Web chat, né? Tem. Então tem pelo web chat, tem o CVV ele tem acompanhado, né? Está se atualizando. Está se atualizando, né? A gente é um pouco mais sempre porque a gente tem que ter cuidado com essa coisa, né? De estar conversando com o outro, né? O CVV tem páginas no Instagram, no Facebook. Tem a nossa página no CVV, né, que é www.cvv.org.br. Lá ele tem como saber de ajuda, tem um montão de material. Só que a gente não atende ainda pelas redes sociais, né, nem pelo Facebook, nem pelo WhatsApp. Né? Então vamos questão com calma. do sigilo, né? Eu entendi. Questão do sigilo, isso é fundamental. Karina, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Teve um seriado recentemente que gerou muita polêmica, o tal do seriado lá no Netflix, né? Das razões, tantas razões por quê, enfim. E foi duramente criticado, dizendo que até isso poderia fazer uma apologia ao suicídio, ou, por outro lado, poderia esclarecer e chamar atenção para o problema. Qual que é a tua visão disso? O que aconteceu, porque chamou-se a atenção para a questão da prevenção do suicídio. No entanto, eu acredito que, assim, existem formas da gente passar a informação. Né? E uma das coisas mais problemáticas que eu vejo em relação a esse documentário do 13 Reasons Why porque, eu já vou dar o spoiler, né? Mas assim, a última parte mostra a moça se cortando e se matando, né? Então, assim, isso é desnecessário em termos de documentário. Perfeito. Né? Então, acho que assim, existem outros tipos de materiais sendo desenvolvidos. Tem o Ouvidos Calados, que é um documentário muito lindo, não só porque eu participei, mas porque eles trouxeram a visão da conscientização e da necessidade da gente olhar para a prevenção de uma outra forma, de uma forma muito mais respeitosa, acolhedora, menos sensacionalista. HBO também fez, né, um documentário que também se chama A Quem Possa Interessar. Então, achei bastante interessante. Já tem outra pegada. Outra pegada, porque, na verdade, assim, não se mostra o modus operandi, não se mostra culpabilizações, até porque foi um pouco, eles deixaram bonita a cena, né, do suicídio. Uma romantização. Precisa. E uma coisa que a gente precisa falar, quando há um suicídio, não há culpados. E é o que mais acontece. A gente sofre acusações, a gente, né, começa a buscar quem foi o responsável por essa morte. Não, vamos parar aqui porque é muito importante. Você me ajudou a trazer de novo aqui o Joseval e a Terezinha. Vocês sentiram culpa? Vocês se julgaram ou foram julgados pelas pessoas? Sim. A princípio você sente culpa, né? Porque tá ali debaixo do seu teto, você não consegue enxergar. Então você se sente muito culpado por isso. Mas com o passar do tempo a gente foi entendendo, estudando um pouco mais e a gente viu que a gente não tinha culpa. Mas a princípio sim, a gente ficou com muita culpa. E julgamento é o que mais tem, né? A sociedade sempre quer um motivo. Ela fez isso por aquilo, ela, sabe? Então, essa resposta a gente nunca vai ter. Então, a gente é bem julgado, assim. Ainda são, Terezinha? Olha,
comecei a fazer não escutar mais o que os outros pensam, né? O que eu falo sempre é que, assim, a minha parte eu sei que eu fiz, né? A parte de mãe, de cuidar. Então eu me blindei quanto a isso. Eu não me importo com o que os outros pensam, né? Tanto que eu falo abertamente sobre isso, eu não tenho vergonha alguma em falar. Aliás, parabéns. Você salva muita gente fazendo isso. Parabéns, obrigado. Eu te agradeço. Em nome da sociedade, das pessoas que estão assistindo, eu agradeço a vocês. Obrigado. Obrigado. Então eu falo por isso, porque muita gente sofre calada, né? Por isso. Muitas famílias são destruídas por isso, né? A Marina, ela não faleceu de imediato. Ela ficou internada por alguns dias e ela voltou do coma. E no último dia, na nossa última conversa, ela falou para mim, para o pai, né, que queria que isso que ela fez que não destruísse a nossa família. Então, para mim, isso foi um dos pedidos, né? E um outro foi que ela deixou no WhatsApp dela uma frase e que eu também adotei, que é "Si us plau, no m'oblidis", que por favor não me esqueça, em catalão. E eu fiz um blog falando sobre o luto por suicídio. Então, mostrando que a culpa, a princípio ela pode existir, mas a gente vai trabalhando e vendo que não é bem assim, né? Hoje vocês ajudam outros pais que passaram por isso? Sim. Sim. Hoje nós, a princípio, nosso luto, nós fomos procurar ajuda e a gente encontrou ajuda nos grupos. Então a gente hoje tem um grupo lá no ABC, em São Bernardo do Campo, que ajuda... Minha terra, sou de Santo André. Santo André? Sou de Santo André. Legal. Então a gente ajuda pessoas que passaram pelo mesmo problema. Que bom, que bom. Karina, eu pela minha cabeça passa vendo toda essa história e você deu uma pista ali na tua primeira resposta e de outras entrevistas que eu fiz a respeito do jovem se colocar no mercado de trabalho, do jovem hoje buscar o lugar dele, encontrar a profissão. Eu tenho uma sensação de que está mais difícil para o jovem porque ele está mais impaciente. Ele tem mais dificuldade de ouvir não, ele tem mais dificuldade de aceitar como a sociedade ele quer uma solução mais rápida das coisas. Você acha que tudo isso acaba contribuindo até para você achar que não dá mais, a vida não serve mais para mim? A gente precisa considerar as 3 características do comportamento suicida apontado pela Organização Mundial da Saúde. A ambivalência, na verdade, muitas vezes a pessoa que quer se matar, tenta o suicídio, ela não está querendo se matar por inteiro, mas é que ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Perfeito. Por isso a ambivalência. A questão da impulsividade, que já acontece também com os adolescentes. Então a gente pode pensar assim, que todo ato suicida é um ato impulsivo. Sim. Porque na sensação de desespero, desamparo e desesperança, a pessoa vai atuar. Então, ela não tem como parar para pensar, né? Então, para te responder também, e faz jus a essa terceira característica, que é um pensamento enrijecido. Tudo é uma inflexibilidade de pensamento, tudo vira 880. É isso. Se eu não conquistar este objetivo, logo morrerei. Então, por isso que você acabou de falar, Zucca, que é exatamente esse tempo que não se espera, porque a gente está numa sociedade extremamente imediatista e a gente não tem os adolescentes, não, até nós adultos, a gente não gosta de se frustrar e de esperar, né? Então, assim, eu acho que todos esses 3 componentes do comportamento suicida fazem sentido numa compreensão dos suicídios dos jovens. Não é porque o jovem não sabe tolerar frustração. Nós também não sabemos, Verdade. Adultos, não é? Verdade. Então, assim, a gente precisa A sociedade considerar... tá assim, né? Exato, dessa questão. E aí eu acho que é perfeito quando a gente pensa, né, que o suicídio, ele escancara um sofrimento existencial. E é exatamente nesse sofrimento que a gente precisa trabalhar na prevenção do suicídio. Ou seja, se tem um adolescente que já está mostrando algumas dicas, né, de que ele, sinais de alerta, falando, a gente tem que se aproximar.
A gente tem cada vez mais, isso eu acho louvável no trabalho do CVV, Lindíssimo. que é a gente poder dar escuta para este sofrimento. Se a gente faz isso, é uma forma também da gente ajudar. Uma última dica para os pais que tinham, como eles, a consciência do risco, tanto que eles estavam preocupados com isso o tempo inteiro. Pais que estão vivendo dessa forma hoje, que estão preocupados, que estão nos assistindo agora e falam, pelo amor de Deus, isso pode acontecer com meu filho. E aí, que dica a gente dá, minha amiga? Além de prestar atenção nos sinais de alerta que vocês falaram, né? Uma pessoa que começa a falar bastante, eu quero me matar, e um pouco do que o Joseval apontou, que de uma hora para outra ela parou de falar, isso é o que eu nomeei de falsa calmaria. Tá? E que assim, para não ser interditado, né, no planejamento, a pessoa deixa de falar, porque obviamente ela vai ser interditada. Está chamando atenção. Exato, né? Então ela está, e na verdade chamar a atenção, o que a gente precisa entender, assim, é um pedido de socorro. Ninguém quer se matar porque está super bem. Então aqui, o que a gente também precisa trabalhar é com o mito de que quem tenta o suicídio só quer chamar atenção. E eu costumo trabalhar com os enlutados também, então eu tenho dedicado, desde o meu doutorado e no pós-doc, com luto por suicídio, eu tenho falado, bom, que chame a atenção em vida, pra isso. Né? Porque, pra de repente, salvar, claro, exato, claro, né? Para a claro. gente dar a atenção merecida e respeitosa. Né? Se a gente tem uma conduta, então pais, ouçam os seus filhos quando eles pedem socorro. E se de repente, né, eles começarem a apresentar isolamento, se eles já tiverem um diagnóstico de transtorno mental, mais tentativa prévia, fiquem atentos, porque também é um sinal de alerta, como eu disse, né? Quando eles começam a se isolar, desempenho escolar que é rebaixado, é um sinal de alerta. Então, assim, fiquem atentos e não tem coisa melhor do que você se aproximar. Eu tenho uma frase que eu criei que é assim, quem está longe julga, quem está perto compreende. Quer entender o sofrimento humano, principalmente do seu filho, se aproxima. Dá tempo de você acolher este sofrimento. Acho que a gente precisa cada vez mais, vocês falaram no começo do programa com o tarô, o quanto o amor, ele clama por aparecer. Então ame e se aproxime das pessoas. Que bate-papo importante. Eu quero agradecer a todos vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Repete como o pessoal acha o CVV, que é importante. Bom, CVV, lembrando também que toda quarta-feira tem um atendimento presencial no metrô, né? Que legal. Onde? Na Estação Sé. Estação Sé do das metrô. 15 até as 19 horas tem lá um grupo de voluntários que está acolhendo quem precisar conversar. Que legal, das 15 às 19 horas. É, toda quarta-feira. Tá, né? Legal. Hoje também tem um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio aqui na Bela Vista, na Rua Abolição 411, a partir das 19h30. Repete o endereço para mim, Rua Abolição 411. Rua Abolição 411, Isso. Tá bom? E quem quiser mais informação do CVV, entrar no site www.cvv.org.br. Lá tem vários links que você pode acessar, né? E a gente tem um mote, né? Que é o mote que às vezes eu estou aqui de costas, eu vou até virar com a camiseta, por favor, né? faça isso. Falar é a melhor solução. Então, e acolher também, né? Às vezes a pessoa precisa falar e a gente é só acolher. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, né? Só ficar do lado, deixar a pessoa chorar. Aí ela vai realmente... A gente também não pode pegar a vida dos outros na mão, né? Mas a gente pode ajudar. E eu abri o ouvido dessa forma. Tino, obrigado. Esse é o Tino Pérez, voluntário do CVV. Doutora Karina Fukumitsu, como é que as pessoas te acham? Pelo www.karinafukumitsu.com.br, que é o meu site. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Joseval Máximo, pai da Marina, Terezinha Máximo, mãe da Marina. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela coragem e pela ajuda que vocês dão hoje. Como é que o pessoal acha esse grupo de vocês? Nós temos um site que é o www.nomoblides.com.br. Nomoblides? Nomoblides, tá. Que é Não Me Esqueça em catalão. Tá bom. E lá tem o endereço dos grupos, inclusive tem até o endereço dos grupos do CVV também e do nosso grupo, que é lá no ABC. Muito obrigado. Obrigado, de coração. Obrigado pela presença de todos vocês. Acho que a gente fez uma coisa muito importante aqui hoje. Eu só posso agradecer. Obrigado. Parabéns, parabéns. Obrigado, parabéns pela coragem. E já...